Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a esta santa celebração. Hoje, o nosso padre João Paulo de Lizaida, nosso amigo, vai celebrar e nós participarmos, porque ele já é um grande amigo da comunidade São Cristóvão. Intenções para esta Santa Missa: pela saúde de Miranélia Terezinha Lucas de Oliveira, Naídes Araújo, Lucéia de Souza Teixeira Barbosa, Joaquim Machado Belém, Otaviano Lino. Pelos aniversariantes: Cauã Lucas Almeida Correia de Oliveira, Clair Correia de Lima. Pelas almas: José Joaquim, Hiroilton, Senhor Célio, Américo Alves, Vitorino, Maria de Jesus, Antônio Alves, Cândida Rodrigues, Leidiane Pereira, Nereu Carneiro, Ana Maria Gomes, que faleceu hoje, Rosângela de Souza e Silva, Odail Eduardo Monice, Leda Figueiredo, Luzia de Souza, Ana Ferreira Lima, Afonso Marques, Roberto Elias. Que Deus os tenha no mais alto do céu. Prezados irmãos e irmãs, reunimos-nos em torno do bom pastor ressuscitado, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho. Neste quarto domingo da Páscoa, a Igreja contempla o Cristo bom pastor, que conduz seu povo à comunidade das alegrias celestes. Rezemos de maneira especial para nossos pastores, o Papa Francisco, pelo nosso arcebispo Dom Pedro Brito Guimarães, nossos padres e diáconos. E também rezemos pelas vocações ao ministério ordenado, para que o Senhor envie mais operários à sua vinha. Ficamos de pé, cantando. Pai ao Senhor, aleluia, bendizei o seu nome, aleluia. Cantai ao Senhor, aleluia, com hinos de louvor, aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto
majestade e a sua glória entre as nações, entre os povos do universo, seus prodígios. Cantai ao Senhor, aleluia, bendizei o seu nome, aleluia. Cantai ao Senhor, aleluia, com hinos de louvor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a esta Santa Missa do quarto domingo do tempo da Páscoa. Hoje nós celebramos o chamado Domingo do Bom Pastor, para nos recordar que Jesus é quem cuida de nós, é Ele quem guia a nossa vida. E nessa esperança, vamos rezar nessa celebração por todas as intenções apresentadas e também por cada intenção que você traz aí no seu coração. Para participarmos com mais dignidade dessa santa celebração, reconhecendo os nossos pecados e peçamos o perdão do Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra
Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Felicidade quando venham de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andais como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória
Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, celebramos o 4º domingo da Páscoa. Páscoa é o tempo da ressurreição, tempo de celebrarmos Jesus que está vivo entre nós. É o que nos testemunha os Atos dos Apóstolos na leitura de hoje. O apóstolo Pedro, ele se coloca diante da multidão e anuncia que aquele Jesus que havia sido morto, crucificado, estava vivo e que realizava ainda sinais e prodígios no meio do povo. E Pedro convida aquelas pessoas ao batismo. Ele disse: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro convida aquela multidão a crer em Jesus e a começar um caminho de conversão, um caminho de seguimento, e a receberem o batismo. E a partir do momento que aquelas pessoas recebiam o batismo e começavam a fazer um caminho de conversão, de seguimento de Jesus, elas se tornavam novas ovelhas de Jesus, que é o tema dessa Santa Missa, dessa liturgia, desse 4º domingo da Páscoa. Jesus é o bom pastor que conduz as suas ovelhas. A segunda leitura vai nos dizer que antes de nós conhecermos a Jesus, antes de nos tornarmos cristãos, nós andávamos como ovelhas desgarradas. Mas agora voltastes ao pastor e guarda de suas vidas, porque Jesus, ele carregou sobre a cruz os nossos pecados em seu próprio corpo, e por suas feridas nós somos curados. Então, nós percebemos nessas duas primeiras leituras que quem faz parte da ovelha, do rebanho de Jesus, das ovelhas de Jesus, são todos aqueles que se dispõem a seguir. E crendo nele, recebem também a graça do batismo. Se tornam cristãos. Todos aqueles que se tornam cristãos recebem a remissão dos pecados.
Porque Jesus pagou o preço por nós. Jesus, Ele se entregou por nós. Vai dizer a palavra, por suas feridas nós somos curados. Basta nós olharmos para a cruz, olharmos para as chagas de Jesus. As chagas de Jesus são o preço da nossa cura, da nossa salvação. E Jesus, Ele tem um plano de nos reunir, todos nós que nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Jesus planeja nos reunir todos no seu reino. Ele tem um plano de salvação para nós. Mas para isso acontecer, se concretizar, nós precisamos colaborar com Ele. Não é algo automático, né? Eu me torno cristão, recebo o batismo, me torno cristão e já estou automaticamente no reino dos céus. Não é bem assim, né? Jesus nos deu a graça do batismo, Jesus nos deu a graça de podermos fazer parte do seu rebanho, das suas ovelhas, mas também Jesus espera que nós possamos, para que os planos dele possam se concretizar, ele espera que nós possamos ouvir a sua voz. Ele espera que nós possamos deixar ele nos guiar até este fim, até essa finalidade de reunir todos nós no seu reino. O Evangelho de hoje vai dizer, Jesus vai dizer que Ele é a porta das ovelhas. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Então não pense que você é só mais uma ovelhinha lá no meio da multidão. Deus te conhece nas suas particularidades. Deus sabe o seu nome. Isso quer dizer que Deus sabe quem você é. Deus sabe as feridas que você traz aí no seu coração, as dificuldades que você tem. Por isso, Ele conduz cada uma de um modo muito particular e traça para cada um caminho único. Para cada um o Senhor tem um chamado único, uma vocação. E o Senhor, Ele quer que o seu plano se concretize em nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a deixar o Senhor nos guiar. A palavra do Evangelho vai dizer que as ovelhas, elas seguem o pastor que entra pela porta. Aqueles que querem entrar por outro lugar, que são ladrões e assaltantes. A esses, as ovelhas não reconhecem. Amados irmãos, a palavra de hoje, ela precisa nos ajudar a refletir que tipo de ovelha a gente está sendo. Nós já sabemos, né? Nós fazemos parte do rebanho de Jesus. Você faz parte do rebanho de Jesus. E Jesus, Ele quer te conduzir para o céu. Mas agora eu pergunto para você, que tipo de ovelha você está sendo? Você está conseguindo perceber quando é Jesus que fala com você? Você está conseguindo perceber o caminho que Deus quer que você faça? Você está conseguindo entender aquilo que Deus está pedindo para você viver?
muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não rezam. Porque não tem vida de oração. Porque acham que ser cristão é só vir para a missa no domingo, né? E depois sair daqui como se tivesse simplesmente cumprido um ritual de final de semana. Ser cristão é deixar a voz do Senhor me guiar. É ser uma verdadeira ovelha de Jesus, uma ovelha dócil, obediente. Jesus contava essas parábolas para o povo, né? Porque era a realidade que o povo estava acostumado a viver, a vida do campo, né? Cuidar das ovelhas. E havia ali muitos pastores de ovelhas, né? E uma das imagens mais conhecidas de Jesus como pastor, você já deve ter visto em algum lugar, creio eu, é aquela que Jesus aparece carregando uma ovelha nos ombros. Você já viu uma imagem de Jesus assim? Carregando a ovelha sobre os ombros? Você sabe por que Jesus carrega a ovelha nos ombros? Ele não vai, né? Ao invés de ele conduzindo ela, né? Guiando ela ali como as outras ovelhas. Algumas ovelhas, né, que estavam no meio do rebanho, às vezes algumas querem, vamos dizer assim, elas se perdem. Ao invés de ficar junto com as outras ali, ao invés de obedecer às ordens, né, às orientações do pastor, elas acabam se perdendo e não conseguem voltar. E quando o pastor vai atrás, ela não consegue entender, reconhecer a voz do pastor. E fica difícil de reconduzir aquela ovelha de novo para o rebanho. E uma ovelha solta por aí, né, ela é uma presa fácil para os predadores, né, os lobos, os animais que poderiam comer aquela ovelha, né? Matar aquela ovelha. Então o que o pastor fazia para não perder aquela ovelha? O pastor pegava, né, alcançava aquela ovelha e quebrava as pernas dela. E aí, a ovelha com as pernas quebradas não podia andar, né? Então ele tinha que jogar ela nos ombros para poder levar de volta o redil. Muitas vezes era o único jeito que tinha da ovelha voltar para o redil. Mas quando ele chegava lá, né, ele colocava, né, a atadura para curar a perna da ovelha, para ela poder andar de novo. Então é assim, amados irmãos. Às vezes nós somos essa ovelha que está perdida, desencarnada, que não consegue ouvir a voz do pastor, porque não reconhece, não consegue reconhecer a voz de Deus. Mas Deus é um pastor que não quer te perder. E eu vou dizer para você, né? Não reclame depois se você, né, tem andado por caminhos distantes de Deus. Não reclame depois se Deus vier e quebrar as suas pernas. Se Deus vier, é como nós costumamos dizer, né? O Senhor quebrou as minhas pernas, né? Ou seja, o Senhor, Ele, em outras palavras, né, nos impediu de permanecer naquele caminho e nos trouxe para Ele de um jeito que a gente não gostaria que fosse. Muitas vezes a gente só vem para Deus, só volta para Deus depois que a gente quebra as pernas, depois que a gente quebra a cara ou quebra qualquer outra coisa.
Muitas vezes a gente só vai perceber que a gente está no caminho errado depois que as coisas ruins acontecem com a gente. E nem é culpa de Deus, é culpa das nossas escolhas às vezes. Mas Deus permite a gente quebrar a cara, a gente se machucar, a gente se ferir, para ver se nós deixamos Ele nos reconduzir. Existe também uma frase que o povo fala muito, né? Talvez você até já ouviu. Às vezes a gente fala assim, né? Não vai buscar a Deus pelo amor, mas vai pela dor. Às vezes, só quando chega a dificuldade, quando a gente se quebra todo, a gente se fere todo nesse mundo, né, por causa do pecado, por causa das nossas más escolhas, por causa da nossa falta de responsabilidade, falta de amor com as coisas de Deus. Quando a gente, desculpa a palavra, né, quando a gente se lasca todinho, aí a gente vai lembrar que tem um Deus, né? A gente corre atrás de Deus para tentar consertar aquilo que a gente estragou. Aí eu pergunto para você, precisa a gente deixar chegar a esse ponto? Para a gente aprender a deixar o Senhor nos conduzir? Precisa deixar chegar a esse ponto, né? E o Senhor precisar quebrar as nossas pernas, né? Para nos trazer de volta, porque Ele não quer nos perder. Não seria mais fácil a gente deixar Jesus nos conduzir? Não é mais fácil, não seria mais fácil nós sermos obedientes àquilo que Ele nos pede? Não seria mais fácil a gente aprender a escutar a voz dEle e tomar as decisões acertadas na nossa vida? Deixa Jesus ser o seu pastor. Deixa Jesus te guiar. Talvez você pode até achar difícil aquilo que Jesus está pedindo para você hoje. Talvez você nem esteja disposto a obedecer aos mandamentos de Deus. Talvez você não esteja disposto a viver a vida que Jesus pede para você viver. Abandonar os pecados, abandonar as coisas ruins, os vícios. Vir para a igreja, ter uma vida de oração, uma vida de frequência aos sacramentos da confissão e tudo mais. Buscar uma vida de santidade, uma vida de castidade. Vamos pedir hoje ao Senhor que nós possamos ser dóceis, aprender a ouvir a voz de Jesus. E quando a gente ouvir a voz de Jesus nos pedindo para abandonar algo, para fazer algo por Ele, vamos parar de fugir de Deus. Porque senão o Senhor vai lá e vai quebrar as nossas pernas. Ou então vai deixar que a gente quebre, a gente mesmo se quebra, né? E aí a gente depois vai voltar, né, para Deus, todo sem graça, todo arrependido, querendo que Deus nos concede das burradas que a gente fez na vida. Feche um instante os seus olhos e peça agora ao Senhor que você possa aprender a ouvir a voz de Deus e, conseguindo perceber a voz de Deus no seu coração, que você possa ser dócil, você possa deixar
que possamos deixar o Senhor nos conduzir. O Senhor que nos convida todos os dias a voltar para Ele. O Senhor que nos pede todos os dias que nós possamos confiar nele. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor não só porque Ele é bom, mas porque Ele faz esse trabalho de nos pastorear, de nos guiar com perfeição. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz a nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar nele. Aprender a confiar nas demoras, nas esperas. Aprender a deixar Deus realizar cada coisa no seu tempo. Nós te pedimos, Senhor, que sejamos ovelhas dóceis. Que o Senhor nos conduza. Possamos ter no nosso coração a certeza que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor quer fazer de tudo para nos salvar. Mas muitas vezes somos nós que fugimos do Senhor. Nessa Eucaristia, o Senhor nos ensine a sermos ovelhas obedientes. Nos ensine a seguir com docilidade a sua voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Apresentemos ao Senhor as nossas vidas. Pelos caminhos da Igreja, para que sejam iluminados por vossa graça, por isso nós os invocamos. Em vós confiamos, Senhor. Pelos ministros ordenados, para que tenham força e perseverança, por isso nós vos invocamos. Em vós confiamos, Senhor. Pelas vocações ao ministério ordenado e à vida religiosa, para que sejam abundantes e perseverantes, por isso nós vos invocamos. Em vós confiamos, Senhor. Pelos agentes e pastorais da Igreja, para que vivam seu compromisso com fé e alegria. Por isso nós vos invocamos. Em vós confiamos, Senhor. Tudo isso nós pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Altíssimo, a Ele se deve o temor. É o grande Rei sobre toda a terra. Aclamai a Deus com vozes jubilosas. Aleluia. Confessamos a Deus, cantai. Cantai ao nosso Rei, aclamai a Deus com vozes jubilosas. Aleluia. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai-lhe salmos com arte. Aclamai a Deus com vozes jubilosas. Aleluia. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado no seu trono santo. Aclamai a Deus com vozes jubilosas. Aleluia. Aclamai a Deus com vozes jubilosas. Aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, coração deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação. Dá-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. Destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santos, 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 homem do céu, Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Oração Eucarística número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo,
E tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. Não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer do pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai, meu amigo, o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Dai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Cristóvão e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que participam desta vida.
Ana Maria Gomes, que faleceu hoje, e por todos os falecidos desta missa. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e liberdade de filhos de Deus juntos. Pai vosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de quem teres mandado, mas dizei a sua palavra e serei salvo. Sou
repousantes me caminham e restaura as minhas forças. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de
Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, iluminai. Água do lado de Cristo, lavai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei. Na hora da morte, chamai. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei-lhe vivo nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Isso. Nós temos hoje o proclamação matrimonial em obediência ao cânon 1067, as normas da CNBB referentes às investigações canônicas precedentes ao matrimônio. Faço proclamar que, com o favor de Deus, querem se casar Andréia Alves de Carvalho e João Victor Vilela Silva. Estão presentes? Por favor. A cerimônia se dará no dia 17 de junho de 2023, às 11 horas, na paróquia São Cristóvão, na cidade de Palmas. Se alguém souber de algum impedimento canônico ou de alguma proibição, está obrigado a denunciá-los à autoridade eclesiástica. Os proclamas, Padre Paulo Fernandes dos Santos de Luz. Fique de pé novamente, vamos rezar uma Ave Maria por eles, né? Para que o Senhor possa abençoá-los nesse caminho e fazer a vontade de Deus, a vocação matrimonial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
estão vendo ela com essa camiseta bonita, Mulheres Plenas. A paróquia São Cristóvão, especialmente o movimento das mães que oram pelos filhos, né, nosso pároco, estão organizando esse evento de desenvolvimento pessoal para mulheres, e esse é o objetivo principal, mas também de angariar fundos para a construção da nossa igreja matriz, né? A gente está aqui todo mundo apertadinho. Por enquanto, esse é o nosso sonho, mas esperamos tornar realidade com a ajuda de todos. E temos esse panfleto, também temos material para entregar para vocês de divulgação do evento. É um evento realmente só para mulheres. Este vai ser agora nos dias 20 e 21 de maio. E queremos entregar material para vocês. Queremos pedir também ajuda para a divulgação, né? Para que ele aconteça não apenas com as mulheres da nossa paróquia, mas também com o máximo possível de mulheres. E ele contempla as várias dimensões da nossa vida. Não é um evento exclusivamente espiritual, mas envolve as várias nuances. Aí a mulher tem vários lados que atua, né? Mas na nossa vida financeira, espiritual, familiar, mental, física. Então tem esses vários palestrantes, inclusive uma cantora, muito conhecida no nosso meio católico, enfim, contamos com a participação de todos, na ajuda também da divulgação e também da participação das mulheres da questão. Muito obrigada. Pode ter parabéns final. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único nos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, nos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E por intercessão de São Cristóvão e também de Nossa Senhora e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia.